Oi, oi, meu povo! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai bater um papo sobre a mulher que decide ser dona de casa em tempo integral, que abre mão de uma carreira, que abre mão de seguir uma profissão para poder cuidar da sua casa, cuidar do seu marido, dos seus filhos em tempo integral. E eu vou falar disso porque eu tenho, como é que se diz, lugar de fala. Eu sou dona de casa, embora tenha apenas 28 aninhos. Vai fazer 2 anos agora em dezembro que eu e meu marido tomamos essa decisão. E eu quero trazer para vocês alguns pontos positivos, negativos e como tem sido essa experiência, como que nós chegamos nesse acordo, como que Deus conduziu as coisas. Tem um testemunho muito lindo envolvendo isso, então eu tenho certeza que vai te edificar de alguma forma e quem sabe te ajude a tomar essa decisão ou não, caso tu esteja pensando nisso. Durante boa parte da minha adolescência, juventude, eu quis seguir uma carreira profissional, pensava muito nisso, sonhava com isso, porque eu sempre gostei muito de estudar, de me envolver com coisas que eu gosto, então eu pensava que a forma que eu teria para expressar isso, colocar isso pra fora, seria tendo uma carreira. Quando eu comecei a namorar, eu ainda pensava nisso, ainda queria isso, mas já não tanto no formato que eu queria antes. Eu já comecei a perceber que eu não conseguiria me dedicar 100% a uma carreira estando em um casamento, principalmente depois de ter filhos. Eu me dei conta de que as coisas mudariam e não seriam exatamente como eu tava pensando que seria ali durante a minha adolescência, por exemplo. Quando eu me casei, eu já fazia faculdade, eu ainda faço, eu me formo esse ano, faço faculdade de nutrição. E quando eu me casei, eu estava no começo da faculdade e ainda pensava em seguir uma carreira, mas já era num formato diferente. Eu já pensava, quando eu me formar, eu não vou atender o dia inteiro, eu vou atender online pra ter mais tempo pra minha família e tudo mais. Mas eu ainda pensava muito nisso de carreira, tanto que eu criava muito conteúdo no Instagram, eu pensava muito nisso, visando ali quando eu fosse me formar. Mas desde quando eu namorava, eu e o Léo, a gente já conversava sobre eu ficar em casa assim que a gente tivesse condições financeiras pra isso. A nossa meta é que eu tivesse a opção de trabalhar fora, que eu não precisasse trabalhar fora, porque eu acredito muito nisso. E aí isso é muito particular de cada um. Eu digo agora a minha opinião sobre o assunto, baseado na Bíblia, baseado nas relações que eu vejo ao meu redor e baseado na minha vida com o meu marido, aquilo que a gente acredita. E nós acreditamos que a mulher não deve precisar trabalhar. Ela trabalha se ela quiser, porque a responsabilidade de trazer sustento para dentro de casa não é da mulher, é do marido. Então a nossa busca sempre foi por isso. A gente conversava disso enquanto a gente namorava. Eu sabia que eu precisaria trabalhar por um tempo, que a gente realmente não conseguiria se sustentar se só o Léo trabalhasse na época, assim que a gente casou, porque o salário dele não ia dar conta de pagar as contas. Mas em todo o tempo, todos os nossos esforços se concentravam nisso. Assim que der, a Vicky vai parar de trabalhar fora. Até porque eu não trabalhava em algo que eu gostaria de trabalhar. Eu não tava na minha profissão. Porque ainda se eu estivesse trabalhando na minha profissão, eu acho que eu gostaria um pouco mais. Porque é algo que eu tenho familiaridade, algo que eu gosto. Mas como eu ainda não era formada, eu não trabalhava com isso, eu trabalhava com outras coisas. E assim seria até a gente conseguir alinhar as coisas para que eu pudesse ficar em casa. E aí acontece que nós nos casamos em dezembro de 2021. Eu fiquei trabalhando até dezembro de 2022. Então foi 1 ano, gente. Foi até muito rápido. Aí entra o testemunho, um dos mais bonitos que eu tenho pra contar. Eu tenho outros que eu ainda quero trazer aqui pra vocês, mas esse é um dos mais marcantes da minha vida. E até hoje eu me emociono quando eu lembro, porque nós vimos a mão de Deus, o cuidado de Deus em todos os momentos. Eu sempre lembro das orações que eu fazia, sabe? E quando eu vi Deus movendo as coisas para que aquilo se concretizasse, para que aquelas orações que eu fizesse se concretizassem, é muito lindo e é impossível não se emocionar. Mas então eu trabalhei até dezembro de 2022. Naquela semana, quando eu pedi demissão, eu tava muito esgotada. Muito esgotada psicologicamente, emocionalmente. As coisas não estavam bem. Eu não tava bem, eu não sentia que a casa tava fluindo bem, a organização da casa, sabe? O nosso casamento tava ok, mas eu sentia que poderia ser muito melhor. E só não era muito melhor porque eu tava muito sobrecarregada. E não é porque, o meu trabalho me exigia demais ou algo do tipo. Era um trabalho ok, era um trabalho muito bom, na verdade. Não dá pra eu reclamar sobre isso. Mas, independente de onde eu estivesse trabalhando, eu acho que eu estaria na mesma situação. Porque o fato é que eu ficar 8 horas diárias fora de casa, às vezes até um pouco mais, me tirava
não me deixava fazer o que eu gostaria de fazer. E isso não só em casa, na igreja, nos meus relacionamentos com as outras pessoas. Mas é claro que isso respingava principalmente em casa, porque eu não dava conta. E quem é mulher e tá me assistindo e trabalha fora o dia todo, sabe do que eu tô falando. Não é fácil essa dupla jornada de trabalhar fora e trabalhar dentro de casa. E olha que assim, gente, eu nem tenho filhos. Eu fico imaginando como é difícil pra quem tem filhos. Eu vivi isso, na verdade, só que numa outra posição, porque a minha mãe trabalhou fora a vida toda, praticamente. Teve um ano só que ela ficou em casa, e foi o melhor ano da nossa vida, inclusive. Mas durante toda a vida ela trabalhava fora, e eu via ela se desdobrando em 1000 pra conseguir dar conta de todas as coisas. Então, meu Deus, a mulher que trabalha fora o dia todo e ainda tem filhos é uma super heroína, porque realmente não é fácil. Mas o fato é que eu tava muito sobrecarregada. A gente já vinha conversando sobre isso há algum tempo, eu e o Léo, sobre eu sair do meu trabalho. E assim, gente, nessa época que eu pedi demissão, ele ganhava um salário ok, mas não era assim o melhor salário do mundo. Não era um salário que assim, nossa, vai dar pra gente se sustentar super 100% de boa. Não, dava pra viver bem até, não, a gente não podia reclamar, mas é aquilo, não dava pra ultrapassar 1 milímetro, porque senão ia dar ruim. A gente já tava se preparando, a gente já enxergava as condições, só que a gente tinha medo. Então eu só não fiz isso antes por causa do medo. A gente tava com medo de, vai que tu sai e não dá pra pagar as contas, vai que tu sai e a gente vai ter que baixar muito o nosso padrão de vida. Eram vários e se, e a gente acabou postergando isso. Então, no fim, era pra eu ter saído antes até, mas o nosso medo nos impedia de eu fazer isso antes. E aí eu lembro exatamente do dia que a gente bateu o martelo. Era uma sexta-feira, tinha trabalhado o dia todo, eu cheguei em casa exausta. Tão exausta que me deu uma crise de choro. Eu comecei a chorar. E eu já vinha de dias assim, exausta. Aí o Léo chegou pra mim e disse, amor, segunda-feira tu vai se demitir. E aí eu lembro que eu tava chorando assim, né? Chorando com ele do lado assim. E aí quando ele falou, segunda-feira tu vai pedir demissão, eu olhei assim pra ele, enxuguei as lágrimas. Não, amor, mas não é bem assim. Não preciso, já tô bem cagada no medo, né? Vou pedir demissão, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Mas ele se manteve firme e disse, não, tu vai pedir demissão sim, vai dar tudo certo, a gente tá só enrolando, mas eu tenho certeza que Deus vai prover, não vai faltar nada pra gente, eu vou dar o meu melhor e vai dar tudo certo. Isso, gente, me faz refletir sobre várias coisas, principalmente sobre o papel do homem e como é importante a gente ter um marido que bate no peito e diz, eu vou resolver, vai dar tudo certo. Porque isso me passou segurança. Eu me senti segura em fazer aquilo porque eu sabia que, cara, o Léo vai dar um jeito. Eu não preciso me preocupar com isso. Então, tá vendo como é importante ter um marido que serve de suporte? Que realmente pega a tua mão e diz, tô contigo, de verdade. Naquele momento, eu me apaixonei um pouco mais por ele ainda, porque eu realmente vi que eu não tava sozinha. E aí nós ficamos, né, no final de semana, refletindo sobre aquilo, pensando, vendo o que nós faríamos, né, nos próximos meses, como que a gente ia se organizar financeiramente e tudo mais, mas veio sobre a gente uma paz muito grande. Eu fiquei em paz. Eu realmente senti que esse era o momento e que a gente precisava dar um passo de fé. Colocar o pé, que depois Deus colocaria o chão, sabe? E é claro que aqui fica um alerta muito grande. A gente não pode ser irresponsável. Às vezes, tu tá numa situação que, cara, não dá pra tu pedir demissão agora. Realmente não tem como. Então não é simplesmente, vou ter fé. Nós não podemos ser irracionais, a gente tem que ser responsável. Nossa situação, no nosso caso, a gente já estava há algum tempo vendo que dava pra fazer isso, mas a gente estava enrolando por medo. E aí, nesse caso, a gente tem que ter fé. Agora, se nós estivéssemos em uma situação onde, não sei, eu acho que realmente, sei lá, vai faltar R$1.000 aqui se tu sair do trabalho, então é melhor a gente esperar mais um pouco, mas vamos fazer isso mesmo assim porque Deus vai prover. Aí seria outra situação, seria responsabilidade nossa, mas esse não era o caso. E aí chegou na segunda-feira, eu pedi demissão, e aí agora vem a parte mais doida da história. Mais doida nada, né? Porque é Deus, é a mão de Deus 100%. Eu e meu marido trabalhávamos no mesmo lugar. Então, o chefe dele era o meu chefe. E aí, quando eu pedi demissão, nós falamos pra ele que o motivo de eu estar saindo é porque eu iria ficar em casa. Eu ia me dedicar 100% à nossa casa, ao nosso casamento e
É por isso que eu tava saindo, eu não ia ir pra uma outra empresa ou algo do tipo. E ele achou isso muito incrível, porque ele também tem essa mesma filosofia, ele também pensa mais ou menos da mesma forma que a gente com relação a isso. E ele achou isso muito legal. E aí depois de 3 dias eu tava em casa, porque daí eu fiquei trabalhando um tempo em casa também. O Léo me liga meio-dia, dizendo que o chefe tinha chamado ele lá pra conversar. E olhem só o que aconteceu. Nosso chefe pediu pro Léo descrever ali mais ou menos quanto que a gente gastava no mês, quais eram os nossos gastos fixos, mais ou menos quanto que a gente gastava de lazer, enfim, tudo que a gente precisava ali pra viver bem. Aí o Léo passou pra ele e, gente, ele deu um aumento pro Léo que era praticamente o valor do que eu ganhava quando eu trabalhava lá. Vocês conseguem acreditar nisso? 3 dias depois que eu me demiti. E aí o Léo me ligou meio-dia falando isso, eu tava na rede. Eu lembro exatamente, assim, da sensação. Eu tava na rede e eu vou cuidar agora pra não chorar, porque eu não quero borrar minha maquiagem. Mas... ai, gente. Não dá, não consigo contar isso sem chorar. Mas eu tava na rede e aí o Léo me ligou e falou o que aconteceu e eu comecei a chorar na mesma hora, é óbvio. Chorei. Ele chorando de lá, eu chorando daqui. E a gente só conseguia agradecer a Deus, porque... foi a confirmação, sabe? Foi a confirmação de que a gente tava fazendo a coisa certa, de que não era loucura da nossa cabeça, de que Deus realmente tava nos direcionando, que era o tempo certo. E foi tudo muito, muito incrível. E, gente, de lá pra cá, nós temos vivido coisas incríveis, incríveis demais. A nossa condição financeira melhorou muito desde que eu saí, sendo mais uma prova de que nós estávamos fazendo a coisa certa. Vai fazer 2 anos, agora em dezembro, que eu tô em casa e nunca nos faltou nada, muito pelo contrário. E isso só é assim porque nós estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Porque a gente precisa entender isso. Quando a gente deixa Deus nos guiar e nos colocamos no lugar onde Ele quer que a gente esteja, as coisas fluem. Não precisa a gente empurrar, não precisa a gente colocar as nossas mãos. A gente só segue o fluxo, porque as coisas realmente fluem como tem que fluir. E os motivos que me levaram a sair do trabalho agora e as coisas positivas que a gente pode enxergar nisso, principalmente para nós que somos mulheres cristãs, é o tempo que a gente ganha, obviamente, mas o que a gente faz com o nosso tempo. Hoje eu consigo cuidar muito bem da minha casa, em todos os sentidos. Eu consigo ter tempo pra deixá-la limpa, eu consigo ter tempo pra fazer comida, pra fazer um bolinho quando eu quero, pra receber o Léo sempre com café na mesa. Eu tô descansada, eu tô tranquila pra fazer isso, eu não tô estressada, não tô sobrecarregada, não tô sem tempo. Coisas sempre ficam em ordem. É claro, vez ou outra não vão ficar, porque às vezes a gente tem um dia muito corrido mesmo, fazendo outras coisas, mas no geral a casa tá sempre em ordem. E aí eu consigo dedicar muito mais tempo ao meu marido. Nossa relação melhorou porque eu não reclamo mais como eu reclamava. Antes eu reclamava muito e um dos motivos de eu reclamar muito é justamente pelo fato de eu estar sempre cansada. Trabalhava de segunda a sexta, chegava sábado, era dia de limpar a casa, porque eu não tinha tempo durante a semana, então eu passava metade do sábado limpando a casa, chegava à noite eu tava morta de cansada. Nosso tempo de qualidade nem sempre era de tanta qualidade assim, porque eu tava sempre exausta. Domingo já ficava triste porque na segunda eu tinha que trabalhar de novo. Então era muito difícil. Hoje eu consigo cuidar dele muito melhor, a nossa relação melhorou, a nossa intimidade melhorou, porque a gente sabe que como mulher, quando a gente tá muito estressada, sobrecarregada, a gente não tem vontade de fazer nada. Inclusive ter relações, né, com o nosso marido. E até isso melhorou, porque normalmente eu tô descansada, e quando eu não tô descansada, eu vou lá, durmo um soninho e acordo renovada. Então a gente consegue lidar muito melhor até com isso. A nossa libido aumenta, sabe? E eu tenho certeza que um dos pontos que fazem nós estarmos melhor financeiramente hoje do que estávamos antes quando eu trabalhava é porque forneço as condições necessárias para que o Léo seja o melhor que ele pode ser no trabalho dele. Porque ele não precisa mais chegar em casa e dividir tarefas domésticas comigo. Ele não encontra mais a mulher estressada em casa, estressando ele também. O único papel dele dentro de casa é fazer dinheiro. Trazer dinheiro para que eu possa arrumar as outras coisas. Então ele não se preocupa mais com isso. Antes a gente dividia todas as tarefas, que era o correto, afinal de contas eu também trabalhava fora. Mas agora não precisa mais disso. Então ele consegue se dedicar muito mais ao trabalho dele. E isso tem feito com que ele consiga crescer cada vez mais profissionalmente. E se a gente se apegasse àquela ideia de, se eu sair do trabalho, vai ser tantos % a menos na nossa renda, a gente vai diminuir as nossas condições, barará, 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 talvez nós não estaríamos nas condições que a gente está hoje. Muito melhor do que estávamos antes. Então eu quero te trazer essa perspectiva, sabe? Olhar com essa perspectiva. De que, na verdade, esse tipo de decisão faz somar, não faz diminuir.
Mas aqui tem uma coisa que talvez seja um ponto negativo, a depender de como tu vai lidar com a situação. Não pode ser uma mulher preguiçosa. Da mesma forma que homem preguiçoso é terrível, mulher preguiçosa é terrível também. Não adianta tu sair do teu trabalho pra ficar em casa coçando o dia todo. Aí a casa vive uma zona, nunca faz nada pro marido, tá sempre na mesma, justamente porque tem preguiça. Aí também não dá, a gente não pode ser inútil. E outra coisa, eu tô em casa, mas eu continuo estudando, eu continuo lendo, eu termino a minha faculdade esse ano, não sei ainda o que eu vou fazer com ela, não pretendo trabalhar o dia inteiro, mas tá lá, tá? A minha faculdade tá lá, se um dia eu vier a precisar, ela vai estar ali guardadinha. Posso também trabalhar com ela de outras formas que não me exige ficar o dia todo fora. Mas a gente não pode ser inútil, a gente tem sim que continuar estudando, continuar crescendo como pessoa. E a gente não precisa necessariamente ter uma carreira profissional para isso. O lado negativo de ser dona de casa é quando tu vai preencher algum formulário e a pessoa te pergunta qual é a tua profissão. Aí tu diz, dona de casa, ou do lar. E aí a pessoa te olha assim, como se tu fosse um extraterrestre. Essa é a parte difícil. No começo, porque depois tu começa a responder isso com orgulho. Mas brincadeiras à parte, eu não acredito de verdade que exista um lado negativo nisso. Quando tu e o teu marido estão 100% de acordo e quando ele é maduro emocionalmente e espiritualmente. Porque eu entendo que tem mulher que se parar de trabalhar e se dedicar 100% ao lar, vai ter que ficar aturando o marido, jogando coisa na cara, diminuindo ela, ofendendo, humilhando, e aí, gente, aí não dá. Então, a gente precisa saber a realidade em que a gente se encontra. Ser dona de casa não é pra todo mundo. Acredito que tem mulheres que foram, inclusive, chamadas por Deus pra terem uma carreira, pra trabalharem fora. A gente tem diversos exemplos, inclusive, na Bíblia. Mas aí tem uma questão muito importante também. Tudo bem a mulher trabalhar fora, desde que ela não negligencie o lar dela. E aí agora eu tô falando pra mulheres cristãs, porque talvez a mulher que não é cristã não vai nem entender o que eu tô falando aqui. Quem ouve, entenda. Quer ter uma carreira fora? Quer trabalhar? Quer ter a sua profissão? Isso é louvável, desde que a tua casa não seja negligenciada, desde que o teu marido e os teus filhos não sejam negligenciados, porque a tua primeira função é cuidar dos teus. A mulher foi criada para isso. Doa a quem doer. Doa a quem doer, gente. Essa é a verdade. Quando a gente vai pra Bíblia e a gente vê ali as funções da mulher, pra que Deus nos criou? Foi pra isso. Deus não nos criou pra ir pra rua trabalhar atrás de dinheiro. Não foi pra isso que a gente foi criada. Apesar de que isso não anula o fato de que a gente pode fazer isso. E eu também tô falando pra mulheres que têm essa opção. Tem mulheres que trabalham fora porque gostam, porque amam fazer isso. E como eu falei, muitas são chamadas pra isso mesmo. Muitas vão fazer a diferença lá na rua, lá no seu trabalho. Se as mulheres não existissem, como que as outras mulheres que não conhecem Jesus e trabalham fora vão ouvir falar de Jesus? Então a gente precisa sim ter essas conexões, né? Mas tu não pode negligenciar a tua casa. Mas também existem mulheres que trabalham fora porque precisam trabalhar fora. Porque realmente ainda não chegou o tempo de poder se dedicar 100% à casa. E aí esse caso é completamente diferente. E pra ti, que trabalha fora porque precisa, que entende tudo isso que eu falei, mas realmente precisa trabalhar fora porque vocês ainda não têm uma condição financeira boa pra que tu possa ficar só em casa, coloca isso nas mãos de Deus, ora por isso e busquem isso. Peçam pra que o Senhor dê essa oportunidade, para que o teu marido consiga crescer mais profissionalmente, para que vocês cheguem nessa condição. Porque tem mulher que diz que tem essa vontade, tem esse sonho, mas também não faz nada para alcançar. E nesse caso, o que tu pode fazer é orar por isso em primeiríssimo lugar, conversar com o teu marido, expressar essa vontade que tu tem, para que aí vocês possam entrar em um acordo e ele possa buscar cada vez mais crescer para dar essa condição para vocês. E enquanto esse tempo não chega, enquanto esse momento não chega, seja grata a Deus pelo que vocês têm hoje. Eu sei que muitas vezes dá vontade mesmo de reclamar, e tudo bem reclamar de vez em quando, mas tenta não deixar isso ser uma constante na tua vida, sempre reclamando, sempre reclamando. Aprende a ser grata e louvar a Deus pelo momento que tu tá vivendo. A nossa vida, ela é completamente feita de fases. Hoje eu tô nessa posição, mas sabe-se lá Deus o dia de amanhã. Talvez um dia eu precise voltar a trabalhar também. E aí eu preciso ter maturidade e entender que Deus tá no controle, independente da situação. E outra coisa, um conselho pra quem tá pensando em começar a viver essa realidade, pra quem tem vontade, tu precisa estar muito ciente, muito firme na tua decisão. Porque vão ter julgamentos, vão ter pessoas que vão te olhar torto, que vão achar que tu é uma preguiçosa, que só quer ficar em casa. E tu tem que saber ignorar isso. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Esses comentários vão vir principalmente de pessoas que não têm conhecimento sobre a palavra de Deus e que vivem conforme a agenda do mundo.
qual é a agenda do mundo? A mulher tem que trabalhar fora, ela tem que ter uma carreira, ela não pode depender de homem, porque depender de homem é coisa de mulher fraca. Mas a gente sabe que não é isso que a palavra nos instrui, não é isso que a palavra fala. Então tu tem que estar firme na tua decisão, sabendo do teu real propósito. Porque não é fácil a gente sustentar essa decisão em um mundo que cada vez mais nos diz completamente o contrário. Como eu disse, eu ainda não tenho filhos, mas eu acredito que quando eu tiver, aí mesmo que essa decisão vai pesar mais. Porque eu não quero ter filhos pra mandar eles pra escola o dia todo, pra que eles sejam formados por pensamentos de pessoas que talvez não vão ter o mesmo pensamento que eu, não vão ter o mesmo cuidado, com certeza, com os meus filhos do que eu teria. Eu quero ter tempo com eles, quero ter tempo pra eles, quero ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor, a serem boas pessoas, e se torna muito mais difícil quando eles ficam o dia todo na escola e passam esse tempinho aqui só com os pais. Graças a Deus eu tive uma criação muito boa, nunca fiquei o dia todo na escola. Na verdade teve uma fase que eu precisei ficar, mas graças a Deus, apesar da minha mãe trabalhar fora, eu tive uma ótima criação. Deus me sustentou o tempo todo pela graça dele. Mas realmente a melhor fase, quando eu paro pra lembrar assim da minha infância, da minha adolescência na verdade, foi aquele ano em que a minha mãe estava em casa. Eu chegava da escola, tinha cafezinho pronto, tinha um bolinho me esperando, era tudo muito diferente. E eu fui muito, muito feliz naquele tempo. Então é isso que eu quero passar pros meus filhos, eu quero que eles tenham essa oportunidade. E se tu, mulher, não tem um marido que te apoie nessa decisão, se tu te sente sozinha nisso, que o Senhor possa te trazer conforto, te trazer sabedoria pra lidar com essa situação, que Ele possa renovar as tuas forças, que tu possa buscar nele, orar com todas as tuas forças pra que essa realidade seja mudada, pra que o teu marido mude de pensamento, pra que ele pegue junto contigo e que tu consiga viver essa realidade também. A gente não pode nunca se esquecer que Deus é um Deus de milagres. Se Ele te fez mulher, Ele te fez pra exercer os papéis que uma mulher deve exercer. Então coloca esse desejo do teu coração nas mãos dele, confia de verdade, tenha fé que no tempo certo vai acontecer e saiba esperar o tempo certo. Às vezes tu não tá vivendo isso ainda porque não é o tempo certo. Talvez tu ainda não iria ter maturidade pra viver isso, talvez teu marido não teria, e talvez essa decisão agora iria trazer mais problemas do que soluções. Uma ótima forma de a mulher trabalhar, as mulheres que gostam de trabalhar fora e tudo mais, é fazer coisas que te permita ter tempo de qualidade com teu marido, com a tua família, ter tempo em casa. Então, fazer alguma coisa que tu tenha essa flexibilidade, sabe? Que não precise ficar 8 horas seguidas trabalhando num lugar. Então, sei lá, fazer uma unha, aprender a fazer cabelo, fazer alguma coisa assim, que tu trabalhe com uma agenda e tu possa trabalhar e ainda assim ter tempo para as outras coisas. Eu tenho várias amigas que fazem isso, trabalham com coisas que permitam ter essa flexibilidade. E aí fica uma outra dica, às vezes tu não consegue ficar 100% em casa porque vocês não têm condições financeiras para isso. Mas já pensou em trocar de carreira? Fazer alguma coisa que te permita ter tempo? Às vezes trabalhando em casa, com a internet ou com qualquer outra coisa que te permita ter esse tempo mais livre. Hoje em dia tem muitas opções que dá pra gente pensar em fazer pra ganhar um dinheiro e não precisar ficar fora 8 horas diárias. Porque também, além disso, tem mulher que realmente não consegue ficar em casa o tempo todo, que precisa estar fazendo alguma coisa. Então essa é uma ótima forma de fazer isso sem atrapalhar as outras áreas da vida. Uma outra coisa que eu lembrei de falar pra vocês é que quando eu saí do trabalho, um dos motivos, além de cuidar da minha casa e do meu marido, foi sair pra dedicar mais tempo às coisas de Deus, às funções que eu exerço na igreja. Então hoje eu ajudo a cuidar de pessoas. Eu tô sempre tomando café com alguém, com alguma mulher, né? Conversando, trocando experiências, aconselhando. Eu consigo ter isso. Eu tenho uma agenda que me permite fazer isso. Então toda semana eu tô envolvida fazendo alguma coisa na igreja. E eu me sinto muito útil no reino fazendo isso. Eu sinto que eu tô tendo utilidade pro Senhor, sabe? Porque também não é correto a mulher ficar o tempo todo trabalhando e conseguir dedicar nada pra Deus. Tanto a mulher quanto o homem, né? O homem também precisa ter esse equilíbrio, claro. Mas nós mulheres, quando temos esse tempo mais livre, a gente consegue fazer muito mais na nossa comunidade. E isso é muito, muito, muito valioso. Então assim, gente, realmente eu não consigo encontrar pontos negativos. Pelo menos não quando as coisas estão saudáveis e alinhadas. Quando tu tem um casamento saudável. Porque como eu falei anteriormente, se tu não tem um casamento saudável, se o teu marido não pensa da mesma forma, não adianta querer fazer as coisas dessa maneira. Porque isso só vai trazer frustração, só vai trazer brigas, não vai ser algo legal. Então vocês precisam estar em sintonia. Mas quando, de fato, há essa sintonia, eu não vejo ponto negativo. Realmente acredito que as coisas só vão.
E a minha oração é para que cada uma de vocês encontre o seu lugar, encontrem aonde Deus quer usar vocês, que vocês sejam muito frutíferas, muito prósperas e que a casa de vocês reflita a glória de Deus. E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, não esquece de deixar o teu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um beijo, fiquem com Deus!